Até para aproveitar, então, quem está chegando agora e passou o fim de semana na praia, longe do telefone, longe da TV, longe dos jornais, o que aconteceu, né? No fim da semana passada, o presidente Bolsonaro divulgou que ele não iria reconduzir o atual presidente da Petrobras, Castelo Branco, a mais 2 anos de mandato. E o mandato dele acaba agora, dia 20 de março. E, obviamente, isso causou um auê, porque foi o Ministério de Minas e Energia que mandou um ofício para o Conselho da Petrobras, já solicitando a substituição do Castelo Branco nas 2 posições, presidente do conselho e presidente da empresa, executivo. E, além disso, o indicado é um general que não tem experiência no setor de petróleo, e é claro que o mercado inteiro interpretou isso como uma interferência política, porque a Petrobras tinha anunciado um aumento de preços, o Bolsonaro ficou muito descontente com esse aumento, considerou abusivo, que a Petrobras não está pensando no Brasil. Enfim, então a gente pode até argumentar que não é interferência nesse momento, porque o aumento de preços ele permanece, mas a mudança de presidente é para permitir que essa interferência ou maior ingerência ocorra assim que assumir o novo presidente, né? E além disso, ele falou, assim, ameaçou em tom de ameaça na imprensa, né? Dizendo, bom, se a imprensa ficou preocupada com a Petrobras, semana que vem tem mais. Depois disse que vai meter o dedo na energia elétrica. Então é claro que isso, ao longo do fim de semana, aí foi causando muita desconfiança, turbulência no mercado. A gente até vinha conversando com os nossos clientes e internamente que o cenário de hoje, que se desenhava de abertura de mercado, era bastante previsível. Bolsa caindo quase 5%, o dólar chegou a subir 2%. Então, Stormer, primeiro do ponto de vista... Só para finalizar aí a introdução, foi muito bem feita aí pelo Urich. Claro. Quando hoje pela manhã, né, já estava tudo abrindo, desmanchando, o presidente fez uma outra declaração, que eu vou ler aqui para vocês. Ele não será reconduzido. E qual é o problema? É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés à Petrobras, que é de atender os interesses próprios de alguns grupos no Brasil. Nada mais além disso. E completou, agora o petróleo é nosso ou é de pequenos grupos no Brasil? Ai, meu Deus do céu. Ele disse isso. Fecha aspas. Quando o petróleo é nosso, realmente... Ó, é isso, ó. Lacrou. Acabou o governo. Só dizendo isso, pessoal. Só dizendo isso. Isso. Só para aproveitar e acabar minha introdução, Stormer, o que era importante também para quem estava posicionado no mercado é que vencia a opção da Petrobras hoje, né? Dia 22 de fevereiro. Então, passo a bola para vocês aí. Cara, eu acho que esse ponto que tu tocaste, tá, Urich, realmente é algo que já parece ser crônico no Brasil. Na semana véspera do exercício das opções, que é, no caso, a terceira segunda-feira de cada mês, fatos relevantes ou notícias impactantes são distribuídas a rodo, ou por diretores, ou por gestores, ou, no caso, pelo próprio presidente, em uma situação que é absurdamente, completamente tensa. Não é, sem dúvida alguma, o momento para se largar esse tipo de informação, especialmente quando tu tem informação praticamente privilegiada. Né? Isso, sem dúvida alguma, é uma forma muito equivocada de lidar com a situação. Tá? E isso produz esse caos aí. Nós estamos vendo a Petrobras caindo 16% em 2 dias. E as pessoas podem dizer, tá, mas Alexandre, olha só, não importa o valor da ação da Petrobras, o que importa é que o diesel vai ser controlado. Não importa é que o preço vai ser controlado. Galera, vamos ser muito objetivos aqui, tá? Nenhum governo na história da humanidade conseguiu impor o preço de um determinado produto ao mercado financeiro. Todos os governos que tentaram fazer isso acabaram produzindo o quê? Um gigantesco déficit fiscal, a falência das empresas, o desemprego e o caos. Então, não é o Bolsonaro fazendo isso. A Dilma tentou fazer isso. Júlio César, no Império Romano, tentou fazer isso para tabelar o preço do trigo, porque estava subindo muito e o povo estava passando fome, e não deu.
quase que o Império Romano foi pro saco com aquela bobagem que ele fez. Então, assim, historicamente falando, é uma asneirice brutal. Por quê? Porque quando você tenta manter a Petrobras subsidiando um diesel mais barato, você está literalmente fazendo com que o resultado da Petrobras afunde. E o resultado da Petrobras afundado, ele tem que ser financiado por alguém. Sabe o que é que vai pagar essa conta? Você. Sabe através de como? Dos seus impostos. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que esta é a pior maneira que você tem para controlar a inflação. Né? E por que isso não funciona para controlar a inflação? Porque em primeiro momento que você vai manter o diesel mais baixo, você vai automaticamente, para fazer isso, ter que subsidiar essa situação. Isso coloca uma fuga do dinheiro. Os estrangeiros estão saindo do Brasil hoje, entendendo que o Brasil deixa de ser um livre mercado e passa a ser um mercado com interferência do governo. E todos os investidores estrangeiros entendem isso como um péssimo mercado para se colocar o seu dinheiro, já que as empresas não têm mais como objetivo lucro, as empresas têm como objetivo sustentar a sociedade. Isso não funciona, pessoal. Isso não funciona. A gente já viu isso acontecer na Argentina, e na Argentina chegou a faltar comida. Não existe isso de empresas sustentando a sociedade em nenhum lugar do mundo, e não vai ser aqui no Brasil que a gente vai conseguir fazer isso. Bom, no Brasil a gente já teve vários exemplos, né? Pelo menos na minha vida, o primeiro que eu lembro, eu ainda era muito novo, era os fiscais do Sarney, né? O Sarney tabelou o preço. E aí, num primeiro momento, teve uma explosão de popularidade, né? Porque num primeiro momento acontece de você ter uma freada na inflação, enfim, um custo menor. Mas ele reajustou o salário mínimo e congelou os preços. Então o pessoal estava com poder de compra com os preços congelados, né? Exato. Aí no segundo momento o que acontece? Desabastecimento, porque se você não tem uma atividade onde há um lucro, né, essa atividade vai cessar. E aí você pode fazer o que você quiser, né, baixar o decreto que você quiser, que você não vai ter o produto disponível, como aconteceu em todos os países que tentaram isso. No caso do Brasil, em relação à própria Petrobras, parece que é um ciclo recorrente, porque a gente já sai do problema da empresa ser um monopólio, né? Perfeito. E o segundo problema é que, como é uma forma muito fácil de taxar, tanto para estados quanto para o governo federal, uma medida imediata para aumentar a receita quando esses estados estão quebrados é aumentar os impostos sobre o combustível. Então, se eu não me engano, o Brasil tem o maior imposto sobre o combustível do mundo, passando até alguns países europeus, né, que tem a questão ambiental e tudo mais. Então, praticamente a metade do que você paga aí no preço da gasolina é imposto, né? E você não tem concorrência no mercado porque a Petrobras é um monopólio. Agora, mesmo sendo um monopólio, tem uma política de preço assim meio que estabelecida que dá uma segurada no que seria, né, um desejo, uma situação automática da empresa querer aumentar o preço o máximo possível, já que ela tem um monopólio. E se a gente for parar para observar o preço da commodity petróleo no mercado internacional, nós vamos ver uma alta fortíssima nos últimos meses, né? O petróleo saiu de $38 numa mínima para $60, até ultrapassando $60. Qual é o principal driver desse aumento de preços de petróleo? Bom, tem uma série de motivos. A retomada econômica, né, que está acontecendo após a forte crise aí do Covid, já que no mundo inteiro já há uma diminuição, né, no número de casos, no Brasil está um pouco atrasado em relação a isso, mas tem um fator que talvez seja mais importante que esse, que é a política americana de dificultar, digamos assim, né, o uso do combustível. Só que uma coisa é o desejo, né, de uma economia verde, outra necessidade. Então, se você prejudica a produção, aumenta os impostos, né? Por exemplo, um dos primeiros atos lá do Biden foi proibir um oleoduto que vinha lá do Canadá para o Texas. Quando você tem a demanda de um produto mais ou menos estável crescendo aos poucos e uma oferta é reduzida por conta de uma decisão política também, no caso americano, você tem impactos no mundo inteiro. E, né, para finalizar, para você ver como é complexo, né, e tem aquela colocação, se não me engano, do Mises, né, uma vez que você intervém no mercado, você vai ter infinitas intervenções, porque você vai ter que tentar corrigir o resto, né, da cadeia. É o ciclo do intervencionismo.
Exato. Você intervém, né? Você tem um dólar que está mais caro, o dólar vai ficar mais caro ainda por causa do fluxo de capitais, aí você vai ter que intervir mais ainda. E aí, no final das contas, aquilo que era para reduzir o preço do combustível vai produzir um aumento do preço do combustível, né? Ou a falta do mesmo. Uma das duas coisas vai acontecer. Né? E tem um outro ponto que eu gostaria de falar bastante, e que é impressionante, mas volta e meia a gente acaba ouvindo, né? O petróleo é nosso, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Meus amigos, assim, ó, eu nunca consegui chegar no posto da Ipiranga e dizer assim, enche o tanque aí, eu não pago porque eu sou brasileiro, tá? Eu quero a minha cota aí. Eu quero a minha cota de brazuca. Cara, só se eu fosse nos Emirados Árabes, que eu poderia ter alguma coisa relativa à exploração do petróleo. Lá eles têm um salário mensal. Mas não é o nosso caso. Está muito longe de ser o nosso caso. Então pare com essa bobagem de que o petróleo é nosso, porque o petróleo não é nosso. O petróleo é da estatal que está explorando o petróleo. Idealmente, o petróleo deveria ser de quem tivesse condições de explorar aquele petróleo, para entregar um produto mais barato, um produto de melhor qualidade e um produto mais distribuído. E agora, para completar a situação, existe a possibilidade de uma eventual reestatização da BR Distribuidora. Isso ainda é um boato, né? Pois isso começou a circular, né? Eu não consigo confirmar essa informação ainda também, né? Mas rolou esse boato, acho até não dá para dizer que isso vai acontecer.